Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 21. O céu ainda estava escuro, com as primeiras tonalidades do amanhecer começando a romper o véu da noite. A escuridão lentamente cedia lugar a uma claridade tímida no leste, enquanto o cheiro da noite ainda pairava no ar fresco. As ruas estavam vazias, mas logo o som de passos apressados ecoou na brisa úmida da madrugada. Gu Yuefang encaminhava com energia, indiferente ao frio penetrante das montanhas, sua determinação aquecia seu corpo e alma. Seu rosto, levemente corado, refletia sua empolgação. Ele acelerava o passo em direção à academia, sentindo uma onda de entusiasmo dominá-lo. Eu estive cultivando arduamente nesses últimos dias, pensava ele, enquanto o brilho de sua conquista recente iluminava sua mente. Gastei 2 pedras primordiais e não dormi nem um instante na última noite. Finalmente refinei com sucesso o Gu da luz do luar. Tenho talento de nível A e trabalhei duro. Ninguém pode ser mais rápido do que eu, ninguém. A lembrança do momento em que comunicou sua conquista à tia e ao tio fazia seu coração vibrar. A felicidade estampada no rosto deles era um lembrete claro de que seu esforço não fora em vão. Pai, mãe, prometi que não os decepcionaria. E agora, para todos aqueles da minha linhagem que me desprezaram, e especialmente para você, irmão mais velho, a partir de hoje, todos vocês olharão para mim com respeito. Eu serei Gu Yuefang Zhen, aquele que superou as expectativas. Esses pensamentos pulsavam em sua mente, alimentando sua determinação. Ele apertou os punhos, sentindo o fervor em seu peito crescer ainda mais. Seus passos se tornaram ainda mais rápidos, quase voando pela trilha em direção ao portão da academia. Ao chegar, 2 guardas o observaram com expressões intrigadas. Um deles falou. Gu Yuefang Yuan, por que você voltou? As palavras fizeram Fang Zhen parar abruptamente, sua expressão assumindo um ar de surpresa e confusão. O quê? Meu irmão esteve aqui agora há pouco? Perguntou, incrédulo. Sem perder a compostura, ele balançou a cabeça e respondeu com confiança. Irmãos mais velhos, não sou Gu Yuefang Yuan. Sou Gu Yuefang Zhen. Acabei de refinar meu Gu vital com sucesso e vim para reivindicar o prêmio máximo. O guarda à esquerda regalou os olhos, surpreso. Então você é Gu Yuefang Zhen? Vocês dois são tão parecidos que até o ancião da academia confundiu vocês. Antes que Fang Zhen pudesse responder, o outro guarda continuou. Você chegou tarde. Ontem à noite, seu irmão mais velho, Gu Yuefang Yuan, veio aqui, encontrou o ancião e pegou o prêmio máximo. Fang Zhen sentiu seu coração parar por um instante. Meu irmão mais velho? Ele exclamou, seus olhos arregalados de incredulidade. Espere, você está dizendo que ele ficou em primeiro lugar? Sua mente lutava para processar a informação. Isso não pode estar certo, pensava ele, enquanto memórias de Fang Yuan surgiam como relâmpagos em sua mente. Meu irmão é apenas um talento de nível C. Era algo que parecia impossível, um completo absurdo. O guarda, percebendo a incredulidade estampada no rosto de Fang Zhen, franziu a testa. Não estamos brincando. Isso foi confirmado pelo ancião da academia. Em breve, a lista de classificação será publicada. Seu irmão não te contou? Fang Zhen permaneceu imóvel, como uma estátua, na entrada da academia. Tudo o que havia imaginado sobre o dia de hoje desmoronou em segundos. Ele estava preparado para enfrentar adversários formidáveis como Gu Yuemobei ou Gu Yuexilian, ambos talentos de nível B com influentes famílias apoiando-os. Mas Fang Yuan? Um talento de nível C? Isso era inconcebível. Como isso é possível? Gritava sua mente, repetidamente. Ele, aquele que desistiu após a cerimônia de despertar. Ele, que dormia nas aulas e vagava bêbado pelas ruas. As memórias o corroíam, o irmão que o humilhara inúmeras vezes agora estava à frente dele. Eu trabalhei tão duro. Isso não é justo. O sol finalmente despontava no horizonte, seus raios dourados banhando King Mao Mountain. Fang Zhen permanecia parado, imóvel sob a luz,
enquanto a agitação em seu coração lentamente se transformava em confusão, ressentimento e descrença. Ele olhou para sua sombra solitária no chão, como se buscasse respostas em um reflexo vazio. Com o passar do tempo, o nome de Fang Yuan apareceu oficialmente no mural de classificação da academia, seguido pelo de Fang Zhen. A notícia se espalhou rapidamente, gerando espanto e debates acalorados entre os estudantes. "Isso não pode ser verdade!" gritaram alguns. "Como Fang Yuan, com talento de nível C, conseguiu isso?" Enquanto isso, na residência da família Mo, Gu Yu e Mo Bei, um dos favoritos para o primeiro lugar, estava abalado. Jovem mestre Mo Bei não continuou refinando seu Gu após ouvir a notícia, relatou um servo ao ancião Gu Yu e Mo Shen. Ele ficou profundamente desanimado. Mo Shen balançou a cabeça, desapontado. Um Gu Master enfrenta adversidades a cada passo. Se ele não superar isso, como poderá liderar nossa família no futuro? Fang Yuan teve sorte, só isso. Que Mo Bei reflita sozinho. Na casa da família Shi, o cenário era similar. Gu Yu e Shi Lian convocou seu neto, Gu Yu e Shi Shen, para aconselhá-lo. Fang Yuan é apenas um talento de nível C, disse o ancião, com um tom firme. Sua vitória se deve à sorte. Não deixe isso te afetar. Seus verdadeiros oponentes são Fang Zhen e Mo Bei. Shi Shen assentiu, determinado a continuar. Obrigado, avô. Vou refinar meu Gu imediatamente. Respondeu, com renovada determinação. Enquanto isso, Fang Zhen permanecia sozinho, imerso em uma mistura de sentimentos contraditórios. Sua jornada, antes iluminada pela esperança, agora parecia envolta em sombras incertas. Capítulo 22. O céu estava azul e claro, como se houvesse sido lavado pela pureza de uma chuva recente. O sol brilhava em um dourado esplendoroso. Algumas nuvens brancas pairavam preguiçosamente enquanto um grupo de papagaios pavão coloridos cruzava o horizonte. Em formação de flecha, eles voavam sob as nuvens. Esses pássaros raros, conhecidos por suas penas multicoloridas e seus corpos do tamanho de águias, apareciam apenas na primavera, exibindo caudas longas e exuberantes semelhantes às de pavões, mas com bicos curvados de papagaios. 10 dias haviam se passado desde que Fang Yuan conquistara o primeiro lugar na prova de refinamento do Gu Vital. A brisa primaveril acariciava a relva verdejante que cobria a montanha, enquanto flores silvestres desabrochavam com entusiasmo e abelhas e borboletas dançavam no ar. A primavera pulsava com vida, exibindo sua beleza em todo o esplendor. Nem mesmo os altos muros de bambu que cercavam o campo de treinamento podiam conter a força vibrante da estação. O campo ocupava 3 mu, cerca de 2.000 metros quadrados, e tinha o chão plano, revestido por uma camada espessa de grafite cinza. Em torno dele, hastes de bambu verde cresciam em fileiras apertadas, erguendo-se como muralhas verdes. Entre os bambus, rosas selvagens apareciam aqui e ali, algumas escalando os muros com seus espinhos. No centro do campo, 57 jovens de 15 anos estavam organizados em semicírculo ao redor do ancião da academia, concentrados em suas palavras. Era uma aula para aprender o uso do Gu Lua Crescente. O Gu Lua Crescente é o símbolo do nosso clã Gu Yui, assim como o Gu da Força do Urso é o símbolo da casa Xiong e o Gu do Fluxo da casa Bai. A maioria de vocês escolheu o Gu Lua Crescente como Gu Vital, então prestem muita atenção. Demonstrarei pessoalmente como usá-lo para atacar. Mesmo aqueles que não escolheram este Gu devem observar, pois o método clássico de ataque à distância pode ser aplicado a outros Gu. Ao falar, o ancião estendeu a mão direita, abrindo os dedos para que os jovens pudessem ver o centro de sua palma. Primeiro, usem a mente para mobilizar o Gu Lua Crescente e trazê-lo até a palma da mão, explicou ele. Um brilho prateado começou a percorrer o braço do ancião, descendo até sua palma, onde o símbolo crescente brilhou intensamente. Em seguida, canalizem a essência primeva de suas aberturas para o Gu. Um fio de essência primeva prateada fluiu para o Gu Lua Crescente. Apenas mestres Gu de nível 3 podiam produzir essência dessa cor. A essência de nível 1 era conhecida como verde de cobre, a de nível 2, ferro vermelho. Assim que absorveu a essência, o símbolo do Gu emitiu uma luz azul pálida, brilhante mesmo sob o sol.
Que incrível! Exclamaram alguns jovens, admirados com o espetáculo. O ancião sorriu ligeiramente, mostrando a luz clara e oscilante em sua mão, como se segurasse o próprio luar. Ele então fechou os dedos devagar e moveu o braço para frente, cortando o ar com a palma. Com um leve som de corte, a luz azul condensada foi lançada no ar, transformando-se em uma pequena lâmina em forma de lua crescente. A lâmina traçou um arco direto até atingir um boneco de grama a 10 metros de distância, cortando seu pescoço com precisão cirúrgica. A cabeça do boneco caiu ao chão, enquanto a lâmina azul se dissipava após percorrer mais alguns metros. Os jovens ficaram atônitos, observando o corte limpo na grama. Alguns instintivamente tocaram seus próprios pescoços, impressionados com o poder devastador do ataque. Após um momento de silêncio, a excitação explodiu. Eles murmuravam entre si, fascinados. Apenas Fang Yuan permaneceu indiferente, escondido na multidão. Para ele, aquele truque era mera brincadeira. Em sua vida passada, ele alcançara o nível 6 e fundara a seita do demônio Asas de Sangue, tornando-se uma figura temida no mundo demoníaco. Agora, aqueles que refinaram o Gu Lua Crescente, avancem. Cada um tomará um boneco de grama e praticará o lançamento da lâmina de lua, instruiu o ancião. 35 jovens avançaram. O clã Gu Yui reunirá 100 adolescentes para o despertar. Dos 57 que demonstraram talento, 35 haviam refinado o Gu Lua Crescente após dias de esforço. Os outros desistiram devido à dificuldade. Os jovens se posicionaram diante dos bonecos e começaram a canalizar sua essência primeva, tentando replicar o movimento do ancião. No entanto, as lâminas de lua lançadas eram fracas, dissipavam-se no ar ou erravam os alvos. O ancião, acostumado a essa cena anual, observava com paciência. Ele focava nos mais talentosos, corrigindo suas posturas, enquanto dava orientações mínimas aos de talentos inferiores, como Fang Yuan. Este último, no entanto, não tinha pressa em demonstrar. Observava o caos do campo e, com discrição, lançou uma lâmina de lua em um boneco próximo, acertando o pescoço com precisão. O impacto chamou a atenção dos outros, que exclamaram admirados. O ancião olhou na direção do boneco e elogiou um jovem próximo, assumindo que ele era o autor do ataque. Este, confuso, acabou aceitando o crédito. Muito bem, continuem praticando. Em 3 dias, avaliarei o desempenho. O melhor receberá 10 pedras primevas como recompensa, anunciou o ancião, incentivando os jovens. Mas logo os alunos começaram a sentir as limitações. Cada lâmina de lua consumia cerca de 10% de sua essência primeva. Aqueles com talentos inferiores só podiam lançar 3 lâminas antes de esgotar suas reservas. O ancião suspirava em silêncio. A diferença entre talentos altos e baixos era implacável. Enquanto alguns praticavam mais e progrediam, outros enfrentavam barreiras insuperáveis. No cultivo de mestres Gu, a realidade era dura, nem todos podiam prosperar. Capítulo 23. O sol já havia se posto. Os últimos raios do crepúsculo ainda tingiam o céu com um brilho dourado. As montanhas distantes estavam cobertas por uma espessa camada de cinzas cinzentas, escurecendo lentamente à medida que a noite avançava. Na academia, as aulas do dia haviam terminado. Os estudantes deixavam o local em grupos de 2 ou 3, suas vozes ecoando enquanto conversavam animadamente. Hoje foi um dia ótimo. Aprendi bastante, especialmente como usar o Gu da luz do luar. A lâmina lunar voando pelo ar parece tão incrível. Pena que meu talento não é suficiente. No futuro, só poderei ser um mestre Gu de logística, sem chances de ir ao campo de batalha. As palavras pairavam no ar, leves e despreocupadas. Alguns chamaram seus amigos. Vamos comer algo e tomar um pouco de vinho de arroz? Que tal? Ótima ideia! Vocês vão na frente, preciso passar na loja ao lado da sala de Gu e comprar um fantoche de grama. Vai ser mais fácil treinar em casa com ele. Fang Yuan dirigiu-se à sala de Gu sozinho. A sala continha vários tipos de Gu de nível 1. A seleção era vasta, e foi de lá que ele obteve o Gu da luz do luar. De tempos em tempos, os alunos podiam escolher livremente um Gu.
No entanto, para obter extras, era necessário pagar. Naquele momento, Fang Yuan não pretendia refinar nenhum outro gu. Ele seguiu para a loja ao lado. Lá dentro, 7 alunos negociavam com o dono sobre a compra de fantoches de grama. Ah, é você, jovem. O responsável pela loja, um mestre gu de nível 1 em seus 20 e poucos anos, saudou Fang Yuan ao reconhecê-lo, enquanto finalizava uma venda. Fang Yuan ficou surpreso ao perceber que era Jianya, o mesmo jovem mestre gu que havia ensinado uma lição aos caçadores na hospedaria. Ah, é o senhor, respondeu Fang Yuan com um leve aceno, mantendo o rosto impassível. Jianya entregou um fantoche de grama ao aluno à sua frente, em seguida, sorriu amistosamente para Fang Yuan. Veio comprar um fantoche também? Por apenas 3 pedras primordiais, posso guardar um para você. Esses fantoches são muito procurados, só restam 7. Se demorar, ficarão sem estoque. A postura de Jianya com mortais era arrogante, mas, com alguém como Fang Yuan, ele mostrava cordialidade. No entanto, Fang Yuan notou o exagero no preço. Esse Jianya realmente sabe como fazer negócios, pensou, relembrando que os fantoches, feitos com o gu espantalho, não deveriam custar mais de 1,5 pedra. Outros clientes começaram a protestar. Não é justo guardar para ele. É por ordem de chegada. 3 pedras, então. Aqui estão as minhas, quero um fantoche. Em pouco tempo, os 7 fantoches disponíveis foram vendidos. Jianya, ainda sorrindo, dirigiu-se a Fang Yuan novamente. Por sorte, tem um 8º fantoche escondido. Quer comprá-lo? Se não, perderá a chance. Fang Yuan balançou a cabeça, desinteressado. Ele colocou uma pedra primordial no balcão. Quero 10 pétalas de orquídea lunar. Jianya hesitou por um momento antes de abrir uma gaveta, pegando um pequeno pacote de papel. 10 pétalas, exatamente. Pode conferir. Após verificar a mercadoria, Fang Yuan deixou a loja. Gu precisavam ser alimentados. Refinar, usar e criar gu eram tarefas difíceis, mas criá-los demandava conhecimento ainda mais vasto, pois cada gu tinha requisitos alimentares únicos. Seu gu da luz do luar, por exemplo, exigia 2 pétalas de orquídea lunar por refeição, 2 vezes ao dia. Já o gu do licor precisava de vinho de bambu verde. Fang Yuan foi até a hospedaria comprar mais vinho. Apesar de o gu do licor poder sobreviver com vinhos de menor qualidade, isso aumentaria o consumo, tornando-o pouco prático. Ah, jovem mestre, seja bem-vindo. Um funcionário da hospedaria o reconheceu de imediato. Fang Yuan entregou 3 pedras primordiais e pediu um jarro de vinho e alguns pratos. Pode guardar o troco. Subtraia no fim do mês quando somar uma pedra. Enquanto comia, Fang Yuan calculava mentalmente. Uma pedra compra 10 pétalas, e o gu da luz do luar consome 4 por dia. Um jarro de vinho custa 2 pedras e dura 4 dias. Ou seja, só para alimentar esses 2 gu, gasto quase 1 pedra por dia. Esse custo era significativo. O sustento mensal de uma família mortal de 3 pessoas consumia apenas 1 pedra primordial. Desde que começou a refinar o gu, há 16 dias, Fang Yuan já havia gastado quase metade de seus recursos. Tenho 20 pedras restantes, confirmou ao abrir sua bolsa. Se continuar assim, em 2 semanas estarei falido. Preciso vencer a avaliação da lâmina lunar em 3 dias e garantir as 10 pedras do prêmio. Após a refeição, Fang Yuan levantou-se, mas foi interceptado pelo funcionário da hospedaria. Jovem mestre, em breve a companhia mercante chegará à vila e comprará nosso vinho de bambu verde. Depois disso, o estoque será limitado. A notícia complicava as coisas. O vinho era essencial para o gu do licor, e alternativas levantariam suspeitas. Assim, ele comprou mais 5 jarros, pagando 10 pedras e solicitando que os funcionários os levassem até o dormitório da academia. O estoque extra traria alívio temporário, mas a visão da bolsa esvaziada fez Fang Yuan suspirar. Criar um gu era árduo, sustentá-los, ainda mais. Ele agradecia por sua experiência de vidas passadas, que o poupava da prática intensiva que consumia mais essência primordial e recursos.
Se o cicada primavera-outono precisasse de comida, eu estaria falido, pensou. Este Gu de nível elevado alimentava-se diretamente do rio do tempo, invisível e incolor, mas essencial para a existência. Gu-mestres costumavam manter apenas 4-5 Gu. O motivo era simples, o custo. Criar muitos Gu era impossível para a maioria, devido à quantidade de recursos exigidos. Além disso, a energia e a essência primordial limitavam o uso. Fang Yuan refletiu sobre o ditado: criar um Gu é como manter uma amante. Altos custos e manutenção faziam parte do processo, e, como no ditado, poucos podiam se dar ao luxo de ter muitas. Ele sabia que, conforme subisse de nível, os desafios aumentariam. Mas por enquanto, ele precisaria de criatividade e de sorte para manter sua jornada. Capítulo 24. 3 dias se passaram desde o último treinamento. No combate corpo a corpo, abaixar o corpo para desviar é a técnica mais comum contra um soco direto. Quando o inimigo avança, ataque rapidamente o abdômen e a virilha dele enquanto se esquiva. Não tenham medo de punhos giratórios. Geralmente, quem começa com ataques impulsivos são pessoas que agem sem pensar. O instrutor de artes marciais da academia falava enquanto demonstrava. À sua frente, um boneco de madeira avançava com um soco direto. Ele rapidamente se agachava, desviava do golpe e atacava com precisão o abdômen do boneco, derrubando-o após uma sequência de socos. Os estudantes assistiam em círculo, mas a maioria parecia desinteressada, olhando para o instrutor sem muita animação. O currículo da academia incluía diversas disciplinas, mas a aula de artes marciais básicas era das menos populares. Para os jovens, lutar com punhos e pernas parecia inferior aos ataques elegantes das lâminas de luz usadas por mestres Gu. O próximo teste será a avaliação do uso do Gu lâmina lunar. Como vocês estão se saindo? Eu consigo lançar 3 lâminas, mas só acerto 2 no boneco de grama. Eu também. Comprei um boneco só para treinar em casa. Os alunos sussurravam, com a mente já distante da aula. A iminente avaliação de lâmina lunar os preocupava, a maioria havia dedicado horas de prática técnica. O instrutor notou o burburinho e lançou um olhar duro, gritando: silêncio na aula. Prestem atenção. Era um mestre Gu de rank 2, corpo musculoso e cheio de cicatrizes. Seu grito reverberou, trazendo de volta a disciplina à turma. A base das artes marciais é essencial, especialmente no início da jornada de um mestre Gu. Concentrem-se! Ele chamou outro boneco de madeira. Este era mais alto, com 2 metros, e pisava pesadamente no chão de pedra azul. Avançou desajeitadamente, braços abertos. O instrutor esquivou-se e agarrou o boneco pela cintura, usando sua força para derrubá-lo. Subiu sobre ele e desferiu socos rápidos até que a cabeça do boneco se partisse, deixando-o inerte no chão. Ele levantou-se, ainda com respiração controlada, e explicou: contra inimigos grandes, destruir o equilíbrio é crucial. Controlem a cintura e os quadris dele, derrubem-no e ataquem sem piedade. Essa estratégia é eficaz contra adversários sem defesa adequada. Os estudantes assentiam sem muita convicção, e o instrutor percebia descrença em seus olhares. Suspirou internamente. Ano após ano, os alunos eram sempre os mesmos. Jovens preferiam técnicas chamativas à prática básica, ignorando a importância dos fundamentos até se depararem com sua própria vulnerabilidade. Em combate próximo, olhem para os ombros do inimigo, nunca para os olhos. O movimento dos ombros antecede socos e chutes, continuava ele, alternando entre explicações e demonstrações. Mas as conversas logo retornaram, desta vez sobre o teste de lâmina lunar. Fang Yuan, parado entre os alunos, observava em silêncio. Este instrutor tem experiência, mas seu método de ensino é ineficaz. Ele despeja informações sem estrutura, perdendo a atenção da turma. Enquanto os outros aprendiam, Fang Yuan revisava. Com sua vasta experiência em combate, ele aproveitava a aula para validar conceitos já conhecidos. Um mestre Gu combate tanto à distância quanto no corpo a corpo. A lâmina lunar, por exemplo, era um ataque de médio alcance, útil até 10 metros.
Já os mestres de combate próximo fortaleciam o próprio corpo com gu específicos, como o de pele de cobre usado pelo instrutor. A aula terminou, e os estudantes vibraram de expectativa pelo teste. Após breve pausa, o ancião da academia apareceu. Ele gesticulou em direção a uma fileira de bonecos de grama e anunciou: agora é a hora da avaliação. Formem grupos de 5 e lancem 3 lâminas em sequência. O primeiro grupo subiu. Após 3 rodadas, apenas 9 lâminas acertaram os bonecos. O ancião franziu a testa. Pratiquem mais, especialmente vocês dois. Os recriminados saíram cabisbaixos, e uma das alunas, de talento C, quase chorava. Sem dinheiro para comprar pedras primevas, ela mal praticara. É melhor desistir do teste e poupar pedras, pensou, resignada. Muitos compartilhavam da mesma mentalidade. Sem prática, os resultados eram medíocres, e o ancião ficava cada vez mais irritado. Fang Yuan observava, desprezando silenciosamente a atitude dos colegas. Desistir por tão pouco? Que mentalidade mesquinha! Pedras primevas existem para serem usadas. Esses jovens nunca alcançarão o verdadeiro potencial assim. Finalmente, Gu Yimobei subiu. Ele lançou 3 lâminas certeiras, causando admiração. Em seguida, Gu Yuixishen, mais nervoso, também acertou todas as lâminas. Seus golpes deixaram cicatrizes cruzadas nos bonecos, e ele saiu orgulhoso, desafiando Mobei com o olhar. Mobei, por sua vez, manteve o foco em Guiu e Fang Zhen, seu verdadeiro rival. Quando chegou a vez de Fang Zhen, o clima entre os estudantes ficou tenso. Capítulo 25. O campo de treinamento da academia estava envolto por uma atmosfera de expectativa crescente. O murmúrio dos estudantes preenchia o ar como o zumbido de abelhas agitadas. Ele é Fang Yuan ou Fang Zhen? Alguns perguntavam. A confusão entre os gêmeos era compreensível. Apesar das semelhanças físicas, suas personalidades divergiam profundamente. É Fang Zhen. Fang Yuan sempre tem aquela expressão fria. Ele nunca parece nervoso, explicou um deles. Ah, então vai ser interessante. Fang Zhen é o único talento de grau A da nossa vila em 3 anos. Todos os olhares se voltaram para o campo. Fang Zhen, no centro do palco, sentia a pressão das dezenas de olhos cravados nele. Seus dedos tremiam levemente enquanto tentava controlar o nervosismo. Ele respirou fundo, concentrando-se no alvo, um boneco de grama. Com um movimento rápido, lançou sua primeira lâmina lunar. No entanto, a tensão desviou sua mira, e a lâmina atingiu o pescoço do boneco em vez do peito. Uma onda de surpresa percorreu o grupo de jovens. Para muitos, parecia um golpe deliberado e confiante. Afinal, acertar o pescoço era um feito mais difícil do que o alvo central. Ele está mostrando habilidade. Alguns comentavam animados. Porém, entre os espectadores mais atentos, como o ancião da academia e Fang Yuan, ficou claro que o erro fora fruto do nervosismo. Fang Zhen, consciente de sua falha, tentou se recompor. Inspirou profundamente, lançou mais 2 lâminas e desta vez acertou o peito do boneco. O resultado satisfatório fez o ancião assentir e tranquilizou seus concorrentes diretos, Gu Yimobei e Gu Yuixishen. O grupo seguiu com apresentações mornas. Nenhum dos jovens conseguiu superar o desempenho de Mobei, Xishen ou Fang Zhen, alimentando especulações. O vencedor será um desses 3. Quando o último grupo foi anunciado, uma movimentação agitou a plateia. É Fang Yuan! Um estudante exclamou. O gênio frio de talento grau C? Isso vai ser divertido, lombou outro. Gu Yimobei lançou um olhar breve para Fang Yuan e logo perdeu o interesse. Gu Yuixishen, por outro lado, sorria com desdém. Vamos ver como você se sai desta vez. Sua sorte não vai te salvar. Fang Zhen, misturado à multidão, sentiu seu corpo se tensionar. Ele observava o irmão subir ao palco com sentimentos conflitantes. A derrota anterior, fruto de um golpe de sorte, ainda o incomodava. Para ele, superar Fang Yuan era mais do que uma questão de orgulho, era uma oportunidade de apagar as sombras que o irmão mais velho lançava sobre sua vida.
No palco, Fang Yuan manteve sua expressão impassível. A energia primordial fluía em sua palma, envolvendo sua lâmina lunar em um brilho azulado. O primeiro golpe foi lançado, mas, para o espanto de todos, a lâmina voou muito alto, ultrapassando o boneco e desaparecendo além da cerca de bambu. O campo irrompeu em gargalhadas. Alguns estudantes mal conseguiam conter o riso. O que foi isso? Zombou um deles. Que talento extraordinário! Comentou o outro com sarcasmo. Para muitos, aquele erro confirmava suas suspeitas de que Fang Yuan era apenas um sortudo ocasional. O ancião da academia, mesmo sem expressar suas emoções, já havia decidido. Fang Zhen, com seu talento grau A, seria escolhido como o melhor da avaliação. Mas Fang Yuan não parecia abalado. Ele permaneceu calmo, observando o boneco a 10 metros de distância. O brilho em sua mão intensificou-se quando preparou o segundo golpe. Desta vez, a lâmina cortou o ar com precisão. Antes mesmo que a primeira atingisse o alvo, outra lâmina foi lançada em sucessão perfeita. Ambas voaram como um par de luas gêmeas, acertando o pescoço do boneco com força. O silêncio tomou conta do campo. Sob os olhares incrédulos, a cabeça do boneco oscilou antes de se desprender do corpo e cair no chão. O impacto fez com que ela rolasse alguns metros, como se zombasse do público atônito. Ele decapitou o boneco. Alguém sussurrou, quebrando o silêncio. O ancião da academia franziu a testa. A dúvida corroía sua mente. Aquilo era habilidade ou pura sorte? A mesma questão pairava entre os estudantes. Fang Zhen, no entanto, sentiu seu mundo desabar. Suas mãos, antes cerradas em vitória antecipada, tremiam agora com a realidade cruel. No alto, um grupo de papagaios pavão voava, suas penas multicoloridas brilhando sob o sol. O contraste entre o espetáculo natural e a tensão no campo era palpável. Fang Yuan olhou para o céu, alheio à comoção que havia causado. Sua expressão permanecia fria, como se o feito fosse irrelevante. Ah, a luz da primavera é realmente encantadora, murmurou para si mesmo. Enquanto os outros lutavam para entender o que haviam testemunhado, Fang Yuan já parecia ter deixado o evento para trás.